O caso clínico faz parte de um estudo da Escola Baiana de Medicina. Trata-se de um estudo clínico realizado pela área de psicologia, publicado em forma de artigo com o tema Crise na opção sexual, contribuições da psicoterapia breve, Liara Souza de Araújo e Salma Moreira Almeida Reis, de 2011. Os atendimentos foram realizados na modalidade de psicoterapia breve com a EDAL, escala diagnóstica adaptativa personalizada. O paciente, Daniel, nome fictício, era um jovem de 20 anos do sexo masculino, filho de pais separados, criado pelos avós paternos, com os quais residia e cursava faculdade na área de exatas. Queixa: desejos homossexuais com os quais não sabia lidar. Na primeira entrevista preliminar, foi pedido a Daniel que contasse o que sentia, o que vinha pensando e acontecendo em sua vida, e desde quando ele reconhecia os desejos homossexuais que relatava. Veremos a seguir os relatos de algumas sessões terapêuticas. Em que eu posso te ajudar? Então, eu sou Daniel, tenho 20 anos e não sei nem o que eu tô fazendo aqui hoje. Na verdade, é que eu tenho uns desejos homossexuais e não sei nem se eu sou isso. A queixa trazida por Daniel era clara. Possuía desejos homossexuais com os quais não sabia como lidar. Em sua fala, não se definia como homossexual. Desde a infância, os desejos se manifestavam, mas o paciente fazia de tudo para desviá-los de seu pensamento. Lembrava-se na infância de jogos sexuais com os primos, que foram severamente reprimidos pelo pai. Até o final da semana passada eu tinha uma namorada. Ficamos quase 2 anos juntos. Mas eu sempre pensava nesses desejos homossexuais. Sobre o quê? Sobre o meu desejo de sair com homens. Eu nunca tinha feito isso antes. E aí eu marquei um encontro às escuras. Daniel explicou que o término da relação com a namorada se deu de forma conturbada, pois ele contou à namorada que tinha desejos homossexuais e havia tido o citado encontro às escuras com outro homem. É um encontro às escuras. Eu saí com o cara, nós fomos no shopping, mas ele nem era tão bonito assim. E aí nós saímos de lá e fomos pro motel e teve pegação. O que é pegação? O que aconteceu? Uns amassos, uns beijinhos, mas a gente não fez nada além disso. Não chegaram a transar? Mas isso não. A fala do paciente era marcada por muitas pausas e por voz embargada. Relatava insônia e dificuldade de fazer suas atividades cotidianas, como ir à faculdade. Daniel estava em crise. O paciente trazia os motivos que o justificavam a não assumir o que sentia. Tinha uma avó católica praticante, vários amigos evangélicos, a culpa por conta da homossexualidade ser um pecado para a igreja, o fato de que poderia perder o respeito de seus colegas de profissão, a mãe evangélica e o pai que fazia constantes piadas sobre gays. O paciente relatou como foi difícil durante anos não falar a ninguém sobre seus desejos e como era desgastante estar atento a todas as falas e atitudes suas e dos outros, para que nada soasse homossexual. Além disso, contou da fantasia que passou a ter. Em toda conversa com os amigos, ele diria mais o que pensava, e tudo o que pronunciava era declarado aos interlocutores que era homossexual. Reconheceu, inclusive, que era o seu real desejo. Não fazer mais nada, não tenho vontade de mais nada. E parece que sem querer eu acabo falando que eu sou gay. E isso tá me incomodando demais e eu não sei mais o que fazer. Como assim? O tempo todo, não deixo as pessoas falar e invento que vou falar. E por que isso acontece, mesmo você tendo consciência disso tudo? Tem medo de alguma coisa?
fico falando coisas que eles gostam, coisas que eles falam. Acho que tenho medo que eles descubram que eu sou gay. Daniel passou a evitar os amigos e a convivência familiar, achando que todos perceberiam que ele era gay, ficando horas no computador em salas de bate-papo destinadas a homossexuais. A fim de dar continuidade às conversas que gostava de ter, o paciente criou um MSN alternativo utilizado apenas para esse fim e outro para com os amigos. A diferenciação feita entre esses MSNs tinha como título o meu e o outro. Após algumas intervenções, o paciente reconheceu que quando falava de sua sexualidade era como se falasse de uma outra pessoa. Passo o dia todo em sala de bate-papo, falando sobre as coisas que as pessoas gostam. E assim, eu evito falar sobre mim. Agora, quando o assunto é interessante, aí eu adiciono essa pessoa no meu outro MSN. E assim, quase nunca eu uso meu MSN antigo. No seu MSN? Sim, eu fico só no outro, conversando com os caras no chat. E de quem é esse outro MSN? Meu. Esse MSN também é meu. Esse também é você? Sim, esse também sou eu. Várias vezes eu penso que eu sou outra pessoa. A esta altura, Daniel se auto-intitulava gay, e a questão do gay ativo ou passivo nas relações sexuais o atormentava, por ser esta uma das primeiras perguntas nas salas de bate-papo ao qual participava. Decidiu conhecer então um pouco do universo homossexual, indo a uma boate destinada a este público. Foi sozinho por 2 vezes e ficou com alguns homens. Reiterava já ter a certeza de ser homossexual, mas tinha medo de ter uma recaída e voltar a negar o que se passava. Passou a idealizar uma relação séria, um namoro. Acreditava que, assim, poderia viver a homossexualidade de forma mais segura e vivenciar o sexo. Daniel dizia sentir muita culpa, que o que sentia era um pecado. E em muitos momentos refletiu sobre a sua religiosidade. Fui criado com a minha avó em uma igreja católica. Essa coisa de igreja é muito forte. Todas as vezes que eu ia na igreja, minha avó fazia me confessar. E mesmo sabendo que isso é uma coisa criada pelos homens, isso me perturba, me incomoda até hoje. Seu Deus é bem severo, não é mesmo? Mais que isso, é quase um diabo. Eu não vejo a face boa desse Deus que as pessoas falam o tempo todo. Ele me pune o tempo inteiro. O paciente passou também a falar da sua religiosidade, questionar os dogmas que cresceu ouvindo. 2 semanas depois do diálogo supramencionado, passou a escutar um programa de rádio espírita e dizia estar gostando de tal doutrina. Dizia estar procurando uma religião que não brigasse com suas escolhas. Coisa que eu falei pra você sobre religião, quanto é importante pra mim. Eu tô ouvindo programas espíritas, na tentativa de encontrar uma religião que me aceite. Até agora não foi tocado sobre esse assunto nos programas que eu ouvi, mas eu tenho esperança que sim. O paciente tinha muitas fantasias de ser perseguido, de possuir e ser possuído sexualmente, respectivamente, por mendigos e ladrões. Daniel trazia bastante ansiedade e angústia por achar que não havia coerência em sua fala. Ele achava que falava uma coisa, mas na verdade dizia outras, que entregavam seus desejos sexuais homossexuais, falando com muita dificuldade sobre o assunto em algumas sessões até chegar neste momento. Então é estranho. Sabe aquela coisa de não conseguir parar? Às vezes eu tô no ônibus, eu vejo um homem mal encarado e eu fico imaginando que ele vai querer me possuir, vai querer me abusar. E quando eu tô no ponto do ônibus e eu vejo um mendigo, me dá vontade de possuí-lo. É estranho isso, mas eu não controlo. Daniel, o que representam esses papéis sociais de bandido e mendigo? Quem são essas pessoas na sociedade?
Então, bandido é mau, é aquele que faz coisas erradas que a sociedade não aceita e faz mal para os outros. Mendigo é a escória, né? É o resto da sociedade. O bandido coage, consegue o que quer à força. Já o mendigo está vulnerável a todo tipo de violência. Isso faz pensar em alguma coisa? Eu te falei que o gay é o excluído da sociedade, é o perseguido, é o vulnerável, é aquele que sofre ataques homofóbicos. É isso. Parece que suas fantasias fazem sentido com o que você vem passando, não é? Sim, com certeza. Mas isso também me faz pensar em uma outra coisa que você já fez referência aqui. Lembra quando me contou que nos chats que você entra, uma das primeiras perguntas que fazem a você é se você é ativo ou passivo? Sim, No que você está pensando? o bandido e o mendigo, eles são isso que eu falei, a margem da sociedade. E assim, o que me incomoda é quando eles perguntam se eu sou ativo e passivo. Eu não sei o que eu sou, eu nunca me relacionei. Daniel dizia querer poder voltar no tempo para que pudesse fazer sua realidade diferente do que era, e manifestou o interesse de querer se desenhar de novo. Foi-lhe pedido então para que desenhasse o Daniel, o qual gostaria de ser desde o início do atendimento. No primeiro desenho, Daniel se descreve como uma pessoa atormentada pelos pensamentos, que vivia focado nos estudos, que se sentia invadido pelos amigos e não se sentia à vontade em casa. No segundo desenho, ele se desenhou em duas partes, explicando que gostaria de se relacionar com os amigos de forma mais sadia, sabendo dar-lhes os limites necessários para não se sentir invadido. No segundo desenho, gostaria de morar sozinho, para ter espaço de ser quem era, ouvindo e lendo coisas que gostava, sem temer ser interpelado. No terceiro desenho e último, diz que gostaria de viajar, conhecer outras culturas, diz que estava trabalhando em si mesmo para tornar realidade a primeira parte do segundo desenho, que os amigos já não invadem como antes e que a parte final do segundo desenho ele esperava ter quando se formasse e obtivesse independência financeira. Após 2 semanas de recesso de final de ano, o paciente voltou com novidades. Havia contado seu segredo a uma amiga e havia, por meio desta, conhecido um rapaz com quem tinha começado a sair. Estava bastante empolgado, falando das suas afinidades, das ligações e das saídas a um show e ao cinema. Parecia que o início do namoro o deixara completamente focado na vivência e na sua sexualidade. Relatou como era bom sair e se sentir como um namorado, apesar de não demonstrarem afeto em todo o local, pois o companheiro também tinha receio da violência urbana. Os benefícios terapêuticos. No último mês, conseguiu contar aos seus avós sobre a sua opção sexual. Diferente da reação que o paciente esperava, seus avós silenciaram e não o expulsaram de casa. Daniel se recordou, então, que essa revelação não era algo totalmente novo aos seus avós. Quando ele era adolescente, em torno dos 14 anos, disse que costumava ir ao shopping e ficar olhando os homens no banheiro e havia compartilhado com sua avó a angústia que isso gerava. Esta dizia que ia passar, que era por conta da adolescência, e com o seu avô, há cerca de 1 ano, quando teve um encontro às escuras. Chegou em casa atordoado e contou a seu avô que havia saído com um homem. Este disse que ele iria esquecer o que ele tinha dito. Como parte da pesquisa foi apresentada a avaliação diagnóstica por meio da escala adaptativa EDAL, diante do caso clínico apresentado e sua leitura por meio da psicoterapia breve ou personalizada, foi possível identificar que nos setores propostos para a avaliação diagnóstica da EDAL, o paciente encontrava-se comprometido. No setor afetivo relacional, o paciente apresentava-se como pouquíssimo adequado. Durante muito tempo, reprimiu seus desejos homossexuais, namorando uma garota, mantendo relações heterossexuais e reprimindo os impulsos homossexuais. No setor
de produtividade, o paciente encontrava-se pouco adequado, sem conseguir se concentrar nas aulas da faculdade, estudando para as provas em cima da hora. No setor sociocultural, aplicou soluções pouquíssimo adequadas, pois estava se isolando do contato social. E no setor orgânico, encontrava-se pouco adequado, pois estava tomando um remédio do avô sem a recomendação médica para dormir, tendo assim rigidez na percepção da situação problema e soluções repetitivas diante de problemas novos.